Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, paz seja convosco. Estou aqui novamente para estar gravando mais um vídeo e gostaria de agradecer a todos que assistiram ao primeiro. Glorifico a Deus pela vida de vocês, eu agradeço por todos os comentários, os feedbacks que recebi de vocês que assistiram. Eu agradeço de todo o meu coração. E gostaria de estar iniciando uma série de vídeos em que eu estarei falando sobre as parábolas de Jesus. Estarei percorrendo 42 parábolas que o Senhor ministrou, em que o Senhor utilizou para transmitir poderosos ensinamentos para nós. E a primeira parábola que eu gostaria de estar ministrando, gravando nesse vídeo, é a parábola do sal da terra. Que essa parábola a gente pode encontrar nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e ela foi ministrada por Jesus durante o Sermão da Montanha, onde o Senhor ministrou uma série de ensinamentos grandiosos para nós. E gostaria de convidá-los, se você puder. Eu estarei lendo na passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 13, onde o Senhor ministra essa parábola. E ela nos diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. É uma passagem bem curta, porém grandes ensinamentos para nós. O que Jesus queria transmitir, ensinar com essa parábola, né? Nessa ocasião, Jesus cita o sal para nos mostrar que o sal ele tem uma ação interna, ou seja, uma transformação interna. E se nós não tivermos essa transformação interna, nós seremos cristãos vazios, ou seja, sem sal, que não serve para nada. O sal naquela época basicamente possuía a mesma funcionalidade de hoje em dia, que era preservar e temperar. E nós podemos não vê-lo agir diretamente, mas nós podemos notar claramente o seu resultado. E Jesus ensinava aos seus discípulos que eles teriam a missão de influenciar e ditar o sabor do mundo. E com isso evitar um apodrecimento moral e ético da sociedade através de sua presença. O nosso sal refinado que utilizamos hoje em dia, ele não perde o sabor com o tempo, mas o sal que era extraído do Mar Morto, naquele contexto, naquela época, ele perdia devido à mistura com outros materiais, o que fazia que quando ele não era tratado, ele era contaminado e perdia sua salinidade, ficando literalmente imprestável, tendo apenas a aparência de sal, mas sem sabor. Ou seja, Jesus ensinava que nós não poderíamos nos deixar contaminar com outros materiais, ou seja, ambientes, prazeres, coisas do mundo, aplicando a nossa realidade, para não perdermos a integridade, a capacidade de combater o apodrecimento. Quando Jesus diz ser lançado fora e ser pisado pelos homens, significa que, a não ser que os discípulos cumprissem a sua função no mundo, eles corriam o risco de perder a sua utilidade entre as pessoas e a capacidade de influenciar o meio onde viviam. No Antigo Testamento, nos tempos antigos, era derramado sal nos terrenos dos inimigos para que aquela terra se tornasse improdutiva. E também, como não havia asfalto naquela época, tinha o hábito de se derramar sal nos caminhos para evitar que plantas nascessem ali, o que poderia atrapalhar, impedir a passagem. E aí o que Jesus ensina é que o discípulo que perde o seu sabor, ou seja, que ele deixa de ser um preservador da sociedade, ele passa a se tornar como um material de pavimentação de estrada, o que é um grande declínio.
Outro detalhe muito rico e importante é que o sal, ele nunca é o alimento. Ele existe apenas para destacá-lo. E dessa mesma forma, nós não somos o alimento é Cristo. E nosso dever é colocá-lo em destaque. O sal, ele provoca sede. E assim nós também devemos produzir no mundo em que nós vivemos a sede necessária para que as pessoas se interessem em beber da água que nós bebemos, que é Jesus Cristo, que é a água da vida. Como eu disse, né, irmãos, essa parábola é uma parábola relativamente muito curta, porém ela tem ensinamentos grandiosos, assim, poderosos para a nossa vida, em que realmente devemos refletir sobre como nós influenciamos o mundo em que nós vivemos ao nosso redor. E eu espero que tenham gostado desse primeiro vídeo dessa série sobre as parábolas, e espero que tenha ficado claro para vocês. Caso tenha ficado alguma coisa, tenham algum comentário, alguma sugestão, fiquem à vontade. Eu agradeço muito, com certeza, vai me ajudar bastante. E em breve, se Deus quiser, estarei dando continuidade nas próximas parábolas. E eu creio que o Senhor tem ensinamentos grandiosos para nos transmitir, nos passar, que vai edificar muito a nossa vida, nos direcionar e nos abençoar, com certeza. Então, eu agradeço a atenção mais uma vez de todos vocês que assistirem. Obrigado pelo tempo de vocês. Que o Senhor abençoe, ilumine sua família, suas casas, suas vidas. Eu agradeço de todo o meu coração. Deus abençoe.